Hikaru é só um estudante comum, até que um dia ele se depara com algo nada normal, um braço mecânico falante chamado alma. A partir desse momento, sua vida vira completamente de cabeça para baixo. Esse não é um braço qualquer, ele faz parte dos misteriosos Meshaud, dispositivos que se conectam às pessoas e dão a elas habilidades incríveis, mas ninguém sabe ao certo de onde vieram ou o que realmente são. Hikaru é apenas um estudante comum do ensino médio, com uma ansiedade social sufocante e sem a menor ideia do que fazer com sua vida. Em uma manhã, ele acorda cedo, arrasta-se para fora da cama e segue para a estação de trem, pegando o primeiro trem para a escola. Mas há algo que tem o perturbado há algum tempo. Na noite anterior, enquanto andava de bicicleta, ele avistou uma estranha luz laranja no céu e ouviu uma voz chamando por ele. Desde então, ele tenta entender o que aconteceu, mas não encontrou nenhuma pista. Enquanto mexe no celular, percebe uma mulher grávida de pé à sua frente, e duas senhoras idosas lançando olhares de julgamento, claramente esperando que ele cedesse seu assento. Sentindo-se pressionado a fazer a coisa certa, Hikaru se levanta, pronto para oferecer o lugar à mulher. No entanto, ele ouve alguns rapazes rindo no fundo e, paranoico, pensa que estão zombando dele por ser o certinho. Logo depois, percebe que os risos nem eram direcionados a ele. Aliviado por não ser o alvo, Hikaru relaxa um pouco. Porém, enquanto ele hesitava, o homem ao seu lado já havia se levantado e oferecido assento à mulher. Agora, Hikaru fica ali, sozinho e constrangido, pensando seriamente em sair do trem na próxima parada. De repente, alguns colegas de classe entram no vagão e o veem. Sem muita escolha, ele se junta a eles. Enquanto seus amigos começam a falar sobre o futuro, Hikaru mal presta atenção. Sua mente ainda está presa ao que aconteceu na noite passada. Curioso, seus amigos perguntam o que está acontecendo, e Hikaru decide contar. Ele lembra de ouvir uma voz tarde da noite. Quando abriu a janela para ver de onde vinha, notou que uma área ao redor do prédio Kami estava estranhamente iluminada. Intrigado, ele pegou sua bicicleta e subiu uma colina para observar mais de perto. O que ele não sabia na época era que uma grande batalha estava acontecendo no prédio Kagami, e uma garota com braços robóticos tentava roubar um cubo laranja. Ela tentou escapar pelo telhado, mas foi cercada por uma força policial privada, que reconheceu a garota como uma usuária de Meshaud. Eles tentaram neutralizá-la, mas os braços mecânicos a tornavam difícil de deter. Quando a polícia falhou, usaram armas especializadas para congelá-la no lugar. Então, o chefe apareceu e soltou uma criatura mecânica altamente modificada. Os braços da garota reagiram com fúria ao que o homem havia feito. Sem piedade, ele pegou o cubo, planejando usá-lo em futuros experimentos. A garota, determinada a impedir, conseguiu se libertar da armadilha com a ajuda de seus braços, Sinus e Dex, e atacou o homem. Durante a luta, o cubo foi lançado no ar quando o tubo de contenção se danificou. Foi nesse exato momento que Hikaru viu a explosão no prédio e gravou tudo. Contudo, de algum modo, o vídeo não registrou nada de anormal. Ele também viu o cubo caindo perto do prédio, mas, mais uma vez, isso não apareceu na gravação. Seus amigos brincam que ele deve ter tido um sonho maluco, mas, curioso, um deles pergunta como era a voz que ele ouviu. Hikaru, um pouco envergonhado, admite que a voz estava pedindo ajuda. Os amigos dão risada, sugerindo que podia ser um fantasma, mas Hikaru tem certeza do que ouviu. Coincidentemente, ele ouve a mesma voz outra vez. Mesmo com a aula prestes a começar, ele sai correndo para tentar seguir o som. Sem saber o que está procurando, ele se aproxima do prédio Kagami, mas é barrado por um policial, que explica que a empresa doou generosamente a delegacia em troca de um favor, e, por isso, não pode deixar ninguém entrar. De repente, o rádio do policial chama, dizendo que o Sr. Kagami precisa de todos os oficiais nos fundos. O policial se afasta, deixando Hikaru sozinho. Por um momento, Hikaru pensa em ir embora, afinal ele sempre foi um cidadão obediente. Mas a voz ecoa de novo. Ignorando as placas de proibido ultrapassar, ele avança pela área restrita. Depois de andar por um tempo, encontra um cubo brilhante no chão e imagina se aquilo é o que estava chamando por ele. Quando se aproxima, o cubo começa a falar, assustando um pouco. Mesmo assim, ele estende a mão para tocá-lo, e um imenso clarão ilumina tudo ao redor. O cubo dispara para o céu e pousa nas costas de Hikaru, causando outro flash, chamando ainda mais atenção. Quando ele abre os olhos, descobre um enorme braço metálico saindo de suas costas. Desesperado, Hikaru ouve a voz de alguém, mas não consegue ver ninguém, o que o faz entrar em pânico. O braço então chama sua atenção, tentando acalmá-lo. Ver um braço de metal crescendo em suas costas não é exatamente tranquilizador, mas o braço, visivelmente grato, começa a agradecê-lo por tê-lo libertado. Ele tenta dizer seu nome, mas percebe que não consegue se lembrar.
Hikaru ainda está tentando processar o fato de ter um braço saindo de suas costas, mas logo percebe que ele não está realmente preso ao seu corpo, apenas à sua jaqueta. Antes que possa pensar no que fazer a seguir, um drone aparece para investigar a área, o que faz Hikaru suspeitar que o braço mecânico pertence ao grupo Kagami. Sem querer confusão, Hikaru começa a tirar a jaqueta para devolvê-la, mas o drone não hesita. Ativa suas serras circulares e o ataca. Desesperado, Hikaru corre por sua vida, acreditando que o drone o está perseguindo por causa do braço. Ao tropeçar e tentar se livrar do apêndice metálico, descobre que o drone está, na verdade, tentando matá-lo. O braço, então, intervém para protegê-lo. Aterrorizado pela experiência de quase morte, Hikaru não entende por que o alvo do drone é ele e não o braço. O braço o avisa. Não há tempo para ficar parado, mais drones estão a caminho, e a única chance de sobrevivência é se eles trabalharem junto. Enquanto isso, na sede da Kagami, o presidente recebe a notícia de que os drones localizaram o braço de gatilho desaparecido. Porém, está nas mãos de um garoto qualquer. Um superior pergunta se o garoto tem alguma ligação com a organização dos braços, mas a investigação confirma que ele realmente só o encontrou por acaso. Sem se importar com o destino do garoto, o superior ordena que todas as forças disponíveis criem um perímetro de 2 km para capturar o braço, custe o que custar. De volta a Hikaru, ele e o braço conseguem se esconder dos drones. Aliviado por estar seguro, Hikaru exige uma explicação. O que é esse braço e por que ele está sendo caçado? Infelizmente, o braço não lembra de nada. Mesmo assim, ele sabe que Hikaru é uma pessoa gentil, pois o libertou. Normalmente, o braço não seria capaz de se mover sem o Arbitrium, mas com Hikaru, tudo flui sem problemas. Hikaru, tentando se desvencilhar dessa situação bizarra, decide que vai abandonar o braço junto com sua jaqueta, já que ele pode se mover sozinho. O braço, porém, implora para não ser deixado, alertando que o mundo lá fora não é seguro. Na mente de Hikaru, o perigo está justamente em estar com o braço, então a melhor solução seria se livrar dele. Mas, conforme se afasta, o braço começa a perder energia. Hikaru se vira e vê que ele quase desmoronou. Depois de alguns testes, confirma que o braço depende de sua proximidade para funcionar. Para o bem ou para o mal, eles estão conectados. Eventualmente, os drones os localizam novamente. Desta vez, o braço decide agir sozinho, agarrando o chão e arrastando Hikaru para longe. De uma torre próxima, o desenvolvedor de armas da Kagami observa a cena, desapontado com o desempenho do braço de gatilho, mas determinado a recuperá-lo. Ele recebe informações de que não é o único em busca do braço, o que significa que terá que lidar com uma velha rival. Aqui finalmente chega a área, seguindo as coordenadas de seu informante, que a redireciona para o caminho correto. Ela decide atravessar um beco e desativa temporariamente seus braços robóticos para passar pelo muro. Enquanto Hikaru, exausto, tenta manter o ritmo, o braço força a continuar correndo, drenando suas últimas energias. Subitamente, aqui aparece, jogando Hikaru no chão e destruindo os drones com facilidade. Ela então se volta para Hikaru e o braço, ameaçando matá-lo se não obedecerem. Dex, um dos braços robóticos de Aki, lembra que seu trabalho é protegê-los, não eliminá-los. Mas, antes que possam esclarecer a situação, o desenvolvedor de armas surge, ainda amargurado por Aki ter roubado Alma, o braço de gatilho dele. Ele promete vingança. Com a distração, Hikaru vê uma oportunidade de fugir. Aki tenta alcançá-lo, mas seu Meshul-D é grande demais para passar pelos becos estreitos. Hikaru foge novamente, mas já começa a se arrepender de ter se metido nisso. O braço, vendo o sofrimento de Hikaru, diz que ele pode deixá-lo para trás. Aqueles que estão os perseguindo só querem Alma, e, se Hikaru o abandonar, provavelmente estará a salvo. Mesmo sabendo que o braço está certo, Hikaru hesita em deixá-lo. Ele sabe que Alma não pode se mover sem ele. Quando Aki finalmente derrota o desenvolvedor de armas e os alcança, ela os ameaça mais uma vez. Alma oferece cooperar, contanto que Hikaru seja liberado, mas Hikaru recusa. Mesmo contra sua vontade, decide que não pode abandonar Alma agora. Vendo que Hikaru não vai desistir, Aki se prepara para lutar. Hikaru não tem certeza de que pode vencer, mas Alma o encoraja. Juntos, eles podem derrotar Aki. Ele só precisa avançar com confiança. Hikaru decide confiar e corre em direção a ela. Aki, inicialmente pronta para se defender, é surpreendida quando Alma salta no ar e se transforma, derrubando-a no chão. Aproveitando a chance, Hikaru e Alma fogem. Mais tarde, quando o perigo passa,
eles emergem de seu esconderijo. Enquanto isso, Aki volta à base, relatando seu fracasso em capturar Alma. Ela não poderia prever que o garoto usaria os poderes de Alma, mas sabe que Kagami o caçará em breve. Precisam agir rápido. No dia seguinte, Hikaru, sem ter onde deixar Alma, leva-o para a escola, tentando ser discreto para evitar ser encontrado. Mas, ao chegar à sala de aula, ele fica chocado ao ver que Aki se transferiu para sua classe, e ela não parece nada satisfeita com isso. Enquanto Hikaru tenta ignorar o olhar mortal de Aki, algo sinistro se desenrola nas sombras. Dois agentes, T e Ivner, observam cada movimento seu de um prédio próximo. Eles trabalham para o grupo Kagami e foram designados a recuperar o braço do gatilho a qualquer custo, até mesmo assassinato. T, no entanto, se sente desconfortável com a ideia de matar uma criança. Depois da aula, Hikaru se esconde no banheiro, esperando escapar de Aki, mas nunca poderia imaginar que ela o seguiria até lá. Porém, desta vez, ela não parece querer brigar. Hikaru suspeita que ela apenas não quer causar uma cena na escola. Mas, independentemente disso, se ela não for lutar, Alma sugere que eles tentem conversar com Aki. Ontem, tudo foi tão caótico que eles não tiveram escolha a não ser lutar com ela. Mas agora, pensando bem, Aki estava tentando ser um pouco amigável no início, mesmo que Hikaru não se lembre disso. Ainda assim, não é como se houvesse muitas pessoas com quem Hikaru pudesse falar sobre Alma. Ou ele conversa com Aki ou vai à polícia. Ele pergunta a Alma o que fazer, mas ela não está prestando muita atenção, entretida demais brincando com papel higiênico. Por outro lado, Aki ouve tudo do outro boxe e adverte que ir à polícia é uma péssima ideia. Eles entregariam Hikaru diretamente ao grupo Kagami. Então, Aki sobe no boxe de Hikaru, declarando que está ali para ser sua guarda-costas. Isso deixa Hikaru tão nervoso com a proximidade dela no banheiro masculino que ele sai correndo, e Aki o persegue. Alguns minutos depois, Hikaru consegue despistar Aki e se junta aos amigos para o almoço. Contudo, com a insistência de Aki em correr atrás dele ultimamente, seus amigos começam a suspeitar que eles podem estar em um relacionamento. Hikaru nega, mas é difícil soar convincente, especialmente quando Aki aparece no telhado procurando por ele um segundo depois. Os amigos chamam Aki, revelando onde Hikaru está, mas, de repente, Hikaru desaparece. Ele conseguiu subir e sair de vista naquele breve instante. Alma não entende por que ele está sendo tão evasivo, já que haviam decidido tentar falar com Aki. Nesse momento, uma colega de classe de Hikaru, Meru, chega ao telhado, dizendo que estava procurando por toda parte. Ela se apresenta aqui, mas não parece muito satisfeita com o encontro. Meru atribui o olhar frio de Aki ao nervosismo de ser nova, então oferece um presente de boas-vindas, uma bandeja de biscoitos. Hikaru imagina que Aki vai surtar, mas, surpreendentemente, Aki parece intrigada com os biscoitos e pega um punhado, enfiando-os na boca. Meru fica um pouco chocada com a rapidez com que Aki come, mas feliz que seu presente foi bem recebido, pergunta se podem ser amigas. Aki, com um ar despreocupado, diz que não se importa. Ela parece muito mais normal do que Hikaru pensava, mas isso não muda o fato de que ele não quer conversar com ela. Então, ele coloca fones de ouvido com cancelamento de ruído e tenta dormir, fugindo da realidade até o final do dia. Enquanto isso, Aki continua comendo os biscoitos, e Meru pergunta sobre o relacionamento dela com Hikaru. Porém, Aki já se esqueceu completamente de que deveria estar procurando por ele. Com um desejo de ajudar, Meru sugere que tem uma ideia para deixar Aki sozinha com Hikaru. Mais tarde, enquanto Hikaru tenta sair da escola sem ser notado, Meru se aproxima e entrega uma carta escrita à mão por Aki. Hikaru já suspeita do que se trata e, como temia, Aki está tentando marcar um encontro com ele. Meru acaba arrastando Hikaru para uma parte abandonada da escola, sem deixar que ele saia, acreditando que Aki quer confessar seu amor. Sem opções, Hikaru entra na sala onde Aki o espera e a confronta por ter envolvido Meru nisso. Aki se defende, afirmando que foi ideia de Meru. Mas, mesmo assim, ela o seguiu o dia todo. Agora, ele quer saber o que Aki realmente quer com ele. Aki revela que é membro de uma organização chamada Armes, encarregada de cuidar de Alma e ser sua guarda-costas. Alma acha isso uma boa notícia, já que Aki irá protegê-los. Mas Aki esclarece que seu único trabalho é proteger Alma, não se importando com Hikaru. Contudo, como Alma está ligada a ele, não há muito que Aki possa fazer para separá-los. Como parte de sua missão, Aki precisa levar os dois para o QG. Claro, ela não fará mal a Hikaru se ele cooperar, e Alma acha isso ótimo. Porém, Hikaru ainda se sente inseguro em ir com Aki, pois não tem certeza se pode confiar nela. Alma entende as preocupações de Hikaru,
mas aqui parece saber algo sobre ele, e Alma ainda quer descobrir quem Hikaru realmente é. Sentindo pena de Alma, Hikaru decide concordar em ir com Aki, mesmo sem confiar nela. Mas antes ele quer entender por que Alma perde poder sempre que se afasta dele. Depois de ouvir isso, Aki parece perplexa. Não deveria ser possível para um mecha se fundir a uma jaqueta, e não há informações sobre algo assim. Finalmente, ela se aproxima e diz que precisa levá-lo para alguns testes. Mas Hikaru fica assustado com a agressividade dela e pergunta a Alma se há algo que ele possa fazer para escapar dessa. Alma tenta usar o poder que usaram contra ela ontem. Mas, apesar do clarão de luz, nada acontece. Alma não tem força suficiente. Isso deixa apenas uma opção. Então Hikaru agarra a Alma e começa a correr. Mas, ao tentar sair pela porta da frente, Meru impede e diz que ele deveria terminar de conversar com Aki antes de sair. Enquanto isso, do lado de fora, Tei e Vner estão observando a entrada do prédio. Contudo, como há uma garota escolar parada do lado de fora, eles não podem fazer nada sem se expor. Lá dentro, Hikaru tenta encontrar uma saída, mas todas as outras estão bloqueadas. Assim, sua única escolha parece ser subir. Enquanto isso, Aki ainda o procura, e Deck sugere que ela vá pelo corredor à direita, enquanto Shinize aconselha o corredor à esquerda, mas Aki ignora ambos e decide descer, quebrando o chão e aterrissando diretamente em cima de Hikaru. Agora, não há mais para onde Hikaru correr. Aki não entende por que ele está fugindo quando teve a chance de poupá-la ontem. Hikaru afirma que nunca mataria alguém, mas Aki já não escuta mais. Para ela, Hikaru deve estar tramando algo e usando Alma. Alma tenta defendê-lo, insistindo que Hikaru não é uma má pessoa, mas Aki ainda não acredita, e quando Alma tenta usar seu poder para protegê-lo, novamente nada acontece. Aki vê isso como prova de que Hikaru não está realmente ligado à Alma e decide eliminá-lo para a segurança dela. Nesse instante, Meru entra na sala, atraída por um barulho alto. A posição em que Hikaru e Aki se encontram dá a entender algo completamente diferente para ela. E, percebendo a situação, Meru rapidamente se vira e sai, deixando-os a sós. Assim que ela desaparece, Aki se prepara para retomar sua missão de eliminar Hikaru, mas ele já sumiu, se escondendo novamente. Aki suspira e inicia a busca. Hikaru, que se levanta e tenta sair pela porta da frente, é interrompido por Vner, que usa um dos uniformes do grupo Kagami. Instantaneamente, Hikaru entra em alerta máximo. Vner diz que precisa de ajuda, mas Hikaru não está inclinado a cooperar, especialmente depois do ataque quase fatal dos drones. Vner se desculpa, alegando que foi um erro, mas confessa que lamenta não terem conseguido acabar com ele antes. Em um movimento rápido, ele atinge Hikaru com um canhão sônico. Embora não cause danos físicos, Hikaru cai de joelhos, tonto e desorientado. Com Hikaru incapacitado, Vner chuta a porta, buscando um ângulo claro para atirar em Tuz. No entanto, ela acaba ficando em seu caminho, bloqueando o tiro. Quando Vner se afasta, Alma aproveita a chance e arrasta Hikaru para longe, evitando que ele seja atingido. Mas o perigo ainda é iminente, e Hikaru se levanta, correndo de volta para o prédio. Tuz grita com Vner por atrapalhar o tiro, mas, determinada a acabar com a situação, começa a disparar através das paredes, na esperança de atingir Hikaru. Ele se preocupa genuinamente que ela possa acabar o matando. Alma, por sua vez, tem uma preocupação diferente. Mesmo que Vner esteja usando um mecha, ela não sente consciência nele. Justo nesse momento, Vner acerta Hikaru com outra onda sônica. Ele desaba no final do corredor, e Tuz aproveita para disparar. Mas, no último segundo, Aki o salva. Vner lança mais uma onda sônica, e Aki tenta bloqueá-la. No entanto, assim como aconteceu com Hikaru, ela também fica tonta e cai. Vner se diverte com a situação, desfrutando do sofrimento alheio, mas Aki se recusa a ser derrubada. Sua prioridade é proteger a Alma. Ela se levanta e pede a Hikaru que fuja enquanto ainda pode. Relutante em deixá-la sozinha, Hikaru hesita, mas Aki implora para que ele corra, afirmando que não podem deixar o grupo Kagami colocar as mãos em Alma. Ele finalmente escuta o pedido dela e foge enquanto ela mantém Vner ocupado. Mas, no momento em que parece que Aki está ganhando, Vner saca uma arma surpresa. Hikaru começa a subir as escadas, frustrado por estar sendo constantemente perseguido. No entanto, Alma o detém, insistindo que não deveriam deixar Aki sozinha. Ele se lembra que Aki disse que deveriam fugir para garantir a segurança de Alma, mas a ideia de abandonar Aki não agrada a Hikaru. Então, Alma pula das costas dele, soca a parede e cria uma abertura para Hikaru escapar. Com um desejo ardente de ajudar Aki, Hikaru concorda em ir com Alma, pois ela não pode se mover sozinha.
Mas eles precisam de um plano antes de enfrentar Vner e seu canhão sônico. Enquanto isso, Vner consegue dominar aqui usando algemas que removem a consciência do Meshul D, e agora leva para o telhado, onde Tuz pode atirar nela. Para surpresa de todos, Tuz desce pessoalmente, irritada por estar demorando demais para finalizar o trabalho. Ela zomba de Aki por estar tão patética, mas, apesar de seu desejo de matá-la, Tuz tem ordens de trazer Aki de volta viva. Ela manda Vner voltar ao prédio para procurar Hikaru, e ele não precisa procurar muito, Hikaru já está subindo as escadas. Ao avistar Vner, Hikaru tenta dar um soco nele, mas como não é um boxeador experiente, acaba errando. Embora não seja o lutador mais habilidoso, ele consegue evitar os ataques de Vner. Vner decide disparar a si mesmo, mas Hikaru não estava blefando quando disse que era imune à onda sônica. Ele está usando fones de ouvido com cancelamento de ruído. Sua intenção era ganhar tempo para que Aki se recuperasse, mas ao olhar para ela, percebe que ela foi capturada. Isso bagunça seus planos, mas ele tem uma ideia melhor e lança Alma em direção a Aki para libertá-la das algemas. Infelizmente, Alma começa a perder poder assim que se afasta demais de Hikaru, então ele precisa correr para se aproximar. De forma surpreendente, Tuz, que deveria ser uma atiradora precisa, erra o tiro fácil. Contudo, Hikaru e Alma conseguem libertar Aki. Assim que Aki recupera a mobilidade, ela agarra Tuz e a usa como escudo humano, avançando contra Vner. Vner hesita em usar seu ataque contra Aki, mas ela ordena atirar em nome da missão. Ele cede, mas, em vez de atingir Aki, derruba Tuz. Em seguida, Aki aproveita a oportunidade e nocauteia Vner. Com o prédio danificado pela luta, está prestes a desabar. Antes que isso aconteça, Tuz recupera a consciência e voa para longe, deixando Vner para ser soterrado junto com os outros. Aki e Hikaru saem ilesos, mas logo o chefe de Aki da Arms aparece, claramente insatisfeito com a destruição que ela causou durante a missão. Eles a levam de volta para a sede, e quando Hikaru finalmente acorda, é apresentado ao líder do grupo Arms, Augis, e seu mecha, Fist. Augis explica que lutam contra o grupo Kagami, que busca reivindicar todos os mechas e controlá-los como escravos. Alma, sem se lembrar de nada sobre eles, descobre que Fist é seu irmão e que precisam de sua ajuda para vencer essa guerra. Sem hesitar, Alma se oferece para ajudar e convence Hikaru a fazer o mesmo. No entanto, Aki e Augis esclarecem que na verdade só precisam de Alma para isso, e Hikaru não precisa estar presente. Enquanto Hikaru dormia, alguns testes foram realizados para medir os níveis de Arbitrium em seu corpo. Arbitrium é uma energia gerada pela mente humana e é o combustível necessário para todos os Mecha UD. Mas, ao traçar os níveis de Arbitrium de Hikaru em um gráfico, o resultado é quase risível. Para comparação, aqui está como os níveis de um usuário médio de Mecha UD se apresentam. Se já não fosse óbvio, Hikaru é praticamente um fracasso com Mecha UD, e não há jeito delicado de colocar isso. Augis concorda que, talvez, Hikaru tenha sido responsável por despertar Alma, mas ele também é o motivo pelo qual Alma está preso a uma jaqueta, sem sequer conseguir usar o poder dele. Mesmo assim, não tem outra escolha a não ser deixar Alma aos cuidados de Hikaru, mas ao adverte firmemente que ele jamais deve agir sozinho, pois simplesmente não tem como se defender. Alma tenta defender Hikaru, apontando que ele é o único motivo pelo qual ainda não foi capturado pelo grupo Kagami, mas quem rebate que, mesmo assim, é fato que Hikaru não tem o poder para controlar Alma, o que o torna uma responsabilidade. Nesse momento, Aki intervém, afirmando que acredita que Hikaru pode, sim, despertar o potencial de Alma. Afinal, ele canalizou o poder de Alma na primeira vez que se encontraram, então ela está confiante de que, com um pouco de treino, ele pode ficar mais forte. Até agora, o treinamento consistiu em Alma fazendo flexões no telhado da escola, e embora Hikaru aprecie a iniciativa de Aki, ele não tem certeza da eficácia disso. Afinal, sua alma está se movendo enquanto ele fica parado. Aki insiste que treinar Arbitrium é mais uma questão de espírito, então Hikaru só precisa se animar e focar, porque isso irá fortalecê-lo. Mesmo sem entender como isso pode aumentar seu Arbitrium, Hikaru decide aceitar, por enquanto. Pouco depois, Aki recebe uma ligação da Arms, convocando-a ao quartel-general. Ela interrompe o treino e leva Hikaru e Alma com ela. Ocorreram vários incidentes recentes onde Mecha UD foram arrancados de seus usuários à força, e este já é o terceiro caso na semana. Ali suspeita que possa ser obra de um novo agente Kami, e a prioridade é recuperar os Mecha UD roubados antes que seja tarde demais. Alma, confuso, pergunta o que significa tarde demais, e Dex explica que, se o Mecha UD é removido à força do corpo de uma pessoa,
ela morrerá em poucos dias. Não se sabe exatamente por quê, mas acredita-se que o Arbitrium comece a vazar do ponto de fusão, enfraquecendo a pessoa até a morte. Há muito sobre Arbitrium que ainda não se compreende, mas o que sabem é que ele causa impactos profundos no corpo humano. Por exemplo, qualquer um fundido ao Mecha UD ganha habilidades físicas incríveis. No entanto, como a alma não se fundiu diretamente com Hikaru, ele ainda é um humano comum. Ao notar algumas marcas nos braços da vítima, Aki imediatamente deduz que o agressor deve estar usando um mecha do tipo quente. Alice já adivinha onde isso levará e a lembra que sua missão agora é proteger a alma a todo custo, proibindo-a de se envolver diretamente nesse caso, mesmo que ela tenha razões pessoais. Assim que Alice se afasta, Aki ignora tudo o que ele disse e anuncia que há algo que quer investigar por motivos pessoais, e, como precisa proteger Hikaru, ele irá com ela. Enquanto isso, o grupo Kagami está em busca desesperada pelo paradeiro de Jun, o irmão mais novo de Kagami, que aparentemente roubou um Mecha UD experimental artificial e desapareceu, sem que ninguém saiba o que pretende fazer com ele. O líder da terceira divisão se oferece para resolver o problema, mas, por serem a mesma divisão que deixou Alma escapar da última vez, os Corvos Brancos assumem a tarefa desta vez. Mais tarde, Hikaru acompanha Aki até tarde da noite, percebendo que ela está investigando o caso, apesar de Alice ter dito para ela não fazer isso. Ele se pergunta se realmente é seguro ficarem ali sozinhos. Aki se recusa a responder, mas, logo, ouvem o som de buzinas próximas. Do outro lado dos contêineres, os Corvos Brancos estão em busca do irmão mais novo de Kagami. O líder do grupo, Amada, ordena que continuem a busca na área, mas Aki e Hikaru acabam se aproximando deles. Hikaru acha que interagir com o grupo Kagami é uma péssima ideia, mas Aki assegura que tudo ficará bem enquanto ele se mantiver ao seu lado e esconder a alma. Ela pergunta a Amada se ele sabe algo sobre um usuário de Mecha UD do tipo quente. No início, eles pensam que ela é só uma garota comum, mas, ao mencionarem Mecha UD, Amada e seu grupo se tornam hostis, pois não podem deixar o público descobrir sobre a existência dos Mecha. Eles tentam capturá-la, e Aki é forçada a lutar contra eles, chamando Sinus e Dex para ajudá-la. Amada fica surpreso ao perceber que ela também é uma usuária de Mecha, mas ainda assim ordena que os Corvos Brancos se reagrupem e ataquem novamente. Na confusão, Hikaru acaba sendo empurrado, e ao tentar se levantar, avista um garoto com um inalador escondido em um canto. Hikaru alerta o garoto sobre o perigo e pergunta se ele está bem, mas o garoto não responde e sai correndo. Hikaru, preocupado, decide segui-lo, deixando Aki enfrentar os Corvos Brancos. Amada percebe isso e ordena que seu Mecha Joe se transforme em uma moto para persegui-los. Enquanto Hikaru corre atrás do garoto, alguns membros dos Corvos Brancos os alcançam, mas Hikaru se coloca na frente do garoto para protegê-lo. Eles estão prontos para espancar Hikaru, se for preciso, para capturar o garoto. Mas, antes que possam atacá-lo, Alma surge e bloqueia o golpe, firmemente decidido a proteger Hikaru. Nesse instante, eles avistam Amada e sua moto Mecha UD avançando direto na direção deles. Hikaru tenta gritar para o garoto correr, mas, ao se virar, percebe que ele já desapareceu. Amada perde seu alvo inicial, mas, ao enxergar Alma, muda de planos e decide capturá-lo em seu lugar. Alma percebe que ele e Hikaru são um novo alvo e tenta arrastá-lo para um lugar seguro. Mas, em termos de velocidade, Alma não tem a menor chance contra uma moto, e logo Amada os alcança e agarra a Alma, vangloriando-se de ter capturado o famoso braço gatilho. Nesse momento, Aki surge de repente e o derruba da moto. Aproveitando a vantagem, ela questiona Amada e Joe sobre um usuário de Mecha UD do tipo quente. Com medo de serem esmagados por um container, eles aceitam falar, mas, sem realmente saber nada sobre o tal usuário, Aki os libera. Ela fica frustrada por não encontrar pistas e, ao mesmo tempo, furiosa com Hikaru por ter se afastado sozinho. Ele tenta explicar que viu um garoto em apuros e só queria ajudar, mas Aki não aceita suas justificativas. Ela o repreende, dizendo que sua impulsividade quase resultou na captura de Alma. Apesar de querer confiar nele, ela lembra que ele ainda é totalmente indefeso e incapaz de lidar com as situações sozinho. Enquanto isso, o garoto de antes observa tudo de cima de um telhado, mostrando um interesse incomum em Alma e aguardando o momento certo para agir. Lá embaixo, Hikaru, igualmente irritado com Aki, diz que ela é a responsável por tê-lo levado contra sua vontade e que, se há um culpado, é ela. Ele ainda protesta que ela sequer explicou o que estava acontecendo, então não vê razão para obedecê-la. Determinado, ele anuncia que vai embora. Sinise e Dex perguntam a Aki se é realmente seguro deixá-lo ir sozinho, mas, ainda aborrecida, ela responde friamente que não se importa com o que ele faça.
Enquanto se afasta, Alma tenta persuadir Hikaru a pedir desculpas a Aki, lembrando de que ela está apenas tentando protegê-los. Hikaru, no entanto, recusa. Observando a briga, Jun acha a situação perfeita para roubar Alma, pois Aki e Hikaru estão em desavença. Mas, antes que ele possa avançar, Aki intercepta seu caminho, ainda determinada a mantê-los seguros. Incomodado com a interrupção, Jun ativa seu Mecha UD, que revela ser um tipo quente, o que enfurece Aki ao pensar que ele é o usuário que ela procura. No entanto, após uma breve luta, Dex percebe que ele não é o alvo. Esse momento de distração permite que Jun a contorne, colocando-a em uma posição de perigo. Enquanto isso, Hikaru está refletindo sobre a briga com Aki, quando, de repente, seu telefone toca. Alma o incentiva a se desculpar, mas, ao atender, ele vê uma foto de Aki inconsciente no chão. Em seguida, uma ligação de Jun chega pelo telefone dela, informando que retirou o Mecha UD de Aki, e que, sem ele, ela morrerá em algumas horas. Se Hikaru quer salvá-la, deve encontrá-lo no local indicado. A primeira reação de Hikaru é ligar para Liz e contar o que aconteceu, mas a Liz não permite que Hikaru vá atrás de Jun, pois sabe que é exatamente o que ele quer. Ele promete enviar agentes para rastrear Jun e insiste que Hikaru e Alma não tomem nenhuma atitude. Cansado de todos repetirem que ele é fraco demais para agir, Hikaru começa a pensar que talvez estejam certos. Mas Alma lembra de que ele é capaz de grandes feitos quando realmente se dedica. Hikaru admite que todas as suas ações heróicas até agora foram influenciadas por Alma, e que, sozinho, continuaria sendo um covarde. Ele reconhece sua vulnerabilidade, mas, agora, ele não está sozinho, e então pede a Alma que lhe dê forças para o que está prestes a fazer. Hikaru e Alma seguem para o armazém abandonado indicado no mapa. Ao entrar, são recebidos por um sorriso de Jun. Alma pergunta por que ele está fazendo isso, e Jun explica que quer o Mecha UD mais poderoso. Shinize e Dex são bons, mas não são nada comparados ao que ele realmente busca. Ele quer o braço gatilho, o Mecha UD que se diz dar o corpo mais forte a quem se funde com ele. Sem mais demora, Jun avança com seu Mecha, forçando Hikaru a correr pelo local para desviar dos ataques. Hikaru tenta se aproximar para pegar Shinize e Dex, mas Jun bloqueia cada movimento, provocando-o e chamando-o de fraco. Embora Hikaru não discorde de sua fraqueza, ele se recusa a deixar isso impedi-lo de fazer o que é certo. Ele se lança novamente, rompendo as defesas de Jun e conseguindo um ataque certeiro. Irritado com o esforço que Hikaru está causando, Jun, já com sua asma agravada, decide encerrar tudo de uma vez. Ele forma uma jaula ao redor de Hikaru e o eletrocuta até que desmaie, capturando-o e tentando arrancar a alma de seu corpo. Aliviado por finalmente ter alma, Jun se surpreende ao ver que ele ainda consegue se mover e é derrubado. Ele não entende como o Mecha UD pode agir sozinho e fica ainda mais confuso quando Hikaru, mesmo à beira da morte, também começa a se levantar. Hikaru estende a mão em direção à alma e, ao tocarem, o verdadeiro poder de alma desperta. Desesperado, Jun tenta formar um punho para atacá-los, mas é completamente superado por Hikaru e Alma, que destroem o golpe com facilidade. Eles avançam para o ataque final, e, quando Jun tenta bloquear, Hikaru derruba com o último soco. Jun está derrotado. Após a batalha, Hikaru e Alma acham que finalmente podem relaxar, mas logo percebem que estavam enganados. O líder dos Corvos Brancos aparece, e ambos se preparam para lutar novamente, mas ele os tranquiliza, explicando que não foi contratado para lutar com eles neste momento. Ele apenas quer levar Jun e se retirar, além de recuperar Shinize e Dex. No entanto, Hikaru se recusa a deixá-lo levar os Mechas UD. O homem se prepara para forçar a situação, mas Jun intervém, insistindo que quer ser o único a derrotar Hikaru e proibindo o líder de machucá-lo. Relutante, o homem cede e devolve os Mechas UD a Hikaru, mas promete que eles se encontrarão novamente, e que, na próxima vez, Hikaru não escapará tão facilmente. Algum tempo depois, Aki acorda em um hospital, com Shinize e Dex novamente conectados a ela. Ao descobrir que foi Hikaru quem a salvou, ela o encontra no telhado, onde ele tenta costurar a alma de volta à sua jaqueta. Sentando-se ao lado dele, o clima fica um pouco tenso. Hikaru pergunta o que ela estava procurando na noite anterior, e Aki explica que está em busca do assassino de sua família. Sua única pista é que ele usa um Mecha UD do tipo quente, embora Junho não fosse o responsável. Aki admite que sua sede de vingança levou a agir impulsivamente, agradece a Hikaru por ter a salvado e se oferece para ajudar na costura. Mas, sendo péssima nisso, Hikaru tenta impedi-la. Neste momento, Meru aparece com doces e interpreta mal a situação,
aumentando o constrangimento. Agora membro oficial da Armis, Hikaru é enviado em sua primeira missão alguns dias depois. Ele se encontra no topo de um caminhão transportando mechas UD capturados. Ao espiar, vê um homem corpulento e intimidador agredindo um cientista. Os outros membros da Armis já esperavam algo do tipo e lembram Hikaru de que ele deve seguir o plano e ativar o EMP quando o caminhão cruzar o ponto de interseção adiante. Hikaru planeja obedecer, mas, ao ver o homem maltratando o mecha acorrentado, Alma recusa-se esperar e age por impulso, causando um acidente que faz o caminhão capotar na estrada. Hikaru consegue escapar, mas precisa correr, pois Alma revelou sua posição, transformando-o em alvo. O homem corpulento usa o caminhão para bloquear a rota de fuga de Hikaru, complicando a situação. Felizmente, T, membro da Armis, intervém com seu mecha, Carrax, e lança mísseis para desviar os ataques direcionados a Hikaru. Mas o homem saca um canhão de braço e ataca. Antes que Hikaru seja atingido, T o resgata, e Hikaru agradece pela ajuda, enquanto Alma pede desculpas pela confusão que causou. Contudo, não tem muito tempo para discutir, pois o homem os localiza novamente e avança. A situação parece se agravar até que Aki aparece e o derruba. Aki repreende Hikaru e Alma por estragarem uma missão simples e instrui T a levá-los embora antes que façam mais confusão. O homem, ao se levantar, nota que Aki possui 2 mechas UD, mas ainda acredita que possui a vantagem com seus 3. Ele tenta atacá-la com um chute, mas Aki bloqueia facilmente. Em seguida, o homem tenta disparar seu laser, mas fica sem energia e desmaia. Observando a situação, Aki comenta sobre a resistência necessária para usar um mecha UD, mostrando que o homem não está preparado para manejar vários. Enquanto ela chama a equipe de recuperação, um indivíduo misterioso surge e utiliza um mecha do tipo quente no homem, renovando suas forças. Aki enfrenta dificuldades contra a força aumentada do homem, e suas chances de vencer parecem escassas, até que Hikaru aparece correndo e o afasta. Aki grita que ele deveria ter fugido, mas Hikaru se recusa a deixá-la em perigo. O homem atira um canhão laser, mas Hikaru e Alma desviam facilmente. Ele tenta esmagá-los com o caminhão, mas Hikaru avança e o derrota com um soco. Após a luta, T parabeniza Hikaru por seus esforços, elogiando pelo resgate dos mechas UD. Aki, por outro lado, parece mais preocupada com o homem que está sendo levado para o QG. Mais tarde, enquanto toma banho, Aki é assombrada por flashbacks de sua irmã e da promessa que falhou em cumprir, protegê-la. Agora, seu único objetivo é vingar sua família. Ao sair do banho, ela encontra um cientista aguardando, que relata sobre o homem capturado. Infelizmente, ele não conseguiu informações úteis, pois os mechas do homem não eram do tipo quente, embora Aki tenha certeza de ter visto um. O cientista se dispõe a ajudar, sugerindo que ela conte com ele em vez de Hikaru, mas Aki mal escuta e sai para encontrar Hikaru. Na casa de Hikaru, Alma acorda e percebe que ambos dormiram demais. Se Hikaru não acordar logo, vão se atrasar para a escola. Alma tenta arrastá-lo para fora da cama pelas calças, até oferecendo ajuda para ele se trocar, enquanto Hikaru se debate sonolento, tentando recuperar o foco para o dia que começa. Certo dia, Aki invade o quarto de Hikaru pela janela, apenas para perceber que ele ainda não está pronto para a escola. Ela se oferece para ajudá-lo a se vestir, insistindo que sua proposta é inegociável. Enquanto isso, na escola, os alunos estão em polvorosa, pois souberam que um novo estudante transferido, aparentemente rico, se juntará à turma. Quando a porta se abre, todos viram para olhar, vendo Aki empurrando Hikaru, que está apenas parcialmente vestido, o que gera imediatamente rumores entre os colegas. Meru, sempre rápida em interpretar a situação de forma romântica, começa a imaginar um relacionamento entre os dois. Mas Aki rapidamente deixa Hikaru no chão e menciona que é um novo aluno chegando, o que, para surpresa dela, é notícia naquele momento. Logo depois, uma chamada pelo sistema de som convoca Hikaru ao telhado. Ele e Aki sobem e encontram Jun, o novo aluno, esperando. Assim que Shinize e Dex o veem, atacam imediatamente, ainda ressentidos pelo que ele fez a Aki no último encontro. Mas Jun bloqueia o ataque com seu mecha, ficando irritado com a interrupção. Preparando-se para retaliar, ele é lembrado por uma mensagem de Totó, líder dos Corvos Brancos, sobre a promessa de não usar seu mecha na escola. Jun tenta se justificar, mas Totó não permite exceções, forçando Jun a desativar o mecha e recuar. Aki, ainda assim, quer nocauteá-lo, mas Hikaru a impede, já que ele claramente não quer lutar naquele momento, e ela decide deixá-lo ir, por enquanto. Antes de sair, Jun afirma que um dia tomará o Trigger Arm para si.
Ele explica que o cientista que criou seu mecha disse que levará um tempo para ele se adaptar completamente ao corpo. Mas, enquanto isso, ele observa Hikaru para entender como este usa a alma tão bem. Ao perceber que Jun chama a alma de Trigger Army, Hikaru pergunta se ele sabe mais sobre isso, pois a alma perdeu a memória. Mas antes de Jun responder, Aki o ataca, considerando uma ameaça. A alma, no entanto, impede o ataque, destacando que precisam descobrir mais sobre o passado que Jun compartilha com ela. Jun aproveita a distração para se afastar e lembra a Hikaru que suas restrições de uso do mecha só valem na escola. Em qualquer outro lugar, ele não hesitará em lutar. Mais tarde, enquanto Hikaru e Aki caminham pelos corredores, ela se aproxima dele ao ponto de deixá-lo desconfortável. Para criar espaço, Hikaru menciona um bolinho de arroz imaginário, mas Aki o acompanha aonde quer que vá. Ele consegue se afastar dela usando seu almoço como distração, mas acaba sem ter o que comer. Nesse momento, ouve a voz de Jun, que observa de uma árvore e se lembra de perguntar a Totó como Hikaru controla o Trigger Army sem treino. Totó não sabe, mas sugere que talvez a comida de Hikaru tenha algo a ver. Com um cartão de crédito preto, Jun oferece pagar o almoço de Hikaru para descobrir o que ele come. Enquanto Hikaru aceita a oferta, querendo falar sobre o passado de Alma, Aki aparece e interfere, recusando a aproximação de Jun, mas aceitando o almoço. Um pouco depois, Hikaru vai ao banheiro para um momento de paz, comentando com Alma que não sabe como se aproximar de Jun e obter informações, já que Aki sempre intervém. Ele decide que o torneio esportivo pode ser sua chance. No entanto, ao procurar por Jun no campo, leva uma bolada na cara, enquanto Jun observa de uma árvore e se surpreende com a reação lenta de Hikaru, considerando que ele possui o mecha mais forte. Jun então sente algo e desvia, mas outra bola acerta Hikaru na cabeça, deixando-o inconsciente. A bola foi lançada por Aki, que pretendia atingir Jun, mas acidentalmente nocauteia Hikaru. Aproveitando o momento, Aki amarra Hikaru com uma fita e propõe uma luta simbólica entre ela e Jun para decidir quem ficará com ele. Aki, ainda ressentida com Jun, se prepara para a batalha, mas Meruz observa e, por isso, eles concordam em uma disputa apenas com os punhos, adicionando uma camada de humor e tensão ao confronto. Meruz se diverte com a cena enquanto Alma implora a Hikaru que convença Aki a desistir, já que ele ainda precisa conversar com Jun. Após pensar um pouco, Hikaru percebe que a única coisa que poderia persuadir Aki a ceder seria comida. Ele se levanta e grita que, se Aki permitir que ele tenha alguns minutos a sós com Jun, ele pagará um buffet para ela. Essa oferta soa tentadora para Aki, que acaba concordando e arrastando Meru para longe, dando a Hikaru e Jun um momento de privacidade. Uma vez a sós, Jun pergunta o que Hikaru queria discutir. Hikaru e Alma aproveitam a oportunidade para questioná-lo sobre o passado de Alma, já que o grupo Kagami parece estar muito interessado em capturá-lo. Alma revela que perdeu todas as suas memórias e qualquer informação que Jun puder fornecer seria bem-vinda. Jun se surpreende ao ver que o Trigger Army realmente não se lembra de nada, mas menciona que existem muitos registros sobre ele nos arquivos do grupo Kagami. Ele então mostra uma foto de Alma ao lado de Akumo Kagami, o fundador do grupo, e a pessoa que transformou a cidade. A revelação choca Hikaru e Alma, mas Jun não pode oferecer mais explicações, pois a foto foi tirada há décadas. Enquanto isso, Aki observa a cena da ponte, com Meru amarrada ao seu lado. Ela recebe uma ligação do cientista que encontrou uma pista sobre o usuário de mecha do tipo Army que ela estava procurando. Mais tarde, Hikaru e Alma vão à biblioteca da cidade para pesquisar sobre Akumo Kagami. Alma fica confusa ao perceber que as pessoas parecem amar tanto o grupo, apesar de suas ações terríveis. Hikaru concorda que o grupo Kagami cometeu erros, mas argumenta que, do ponto de vista do povo, eles fizeram muito para melhorar a cidade. Enquanto pesquisam, encontram um retrato de Akumo, e Alma se emociona, chegando a derramar lágrimas robóticas, pois sente que ele é importante para ele, mesmo sem lembrar quem é. Em outro lugar, Tami é capturada pelo usuário de mecha tipo Army, e Aki é a primeira a chegar. Antes que ela possa ajudar, o usuário arranca Kahik do corpo de Tami e o joga em direção a Aki. Kahik, então, é espremido até se despedaçar. Furiosos, Aki, Shinize e Dex atacam o usuário de Army, mas ele consegue desviar e lança algo no buraco deixado no corpo de Tami, transformando-o em uma marionete para lutar contra Aki. O usuário tenta escapar, mas, apesar de querer garantir que Tami está bem, Aki também deseja capturar o usuário de Army. Ela nocauteia Tami e arranca o dispositivo de controle. Hikaru recebe uma chamada sobre o estado de Tami e corre para verificar. Ele o encontra inconsciente em um beco e o leva de volta ao quartel-general. Graças à ação rápida de Hikaru,
Tammy deve conseguir sobreviver, mas Carrick não tem a mesma sorte. Os Meowth, formas de vida mecânicas, podem morrer como humanos, e nada pode mudar isso. Eles vieram de uma dimensão diferente em busca de Orella, o pai de todos os Mecha-UD. Durante um experimento para despertá-lo, ocorreu um acidente, e Alma foi forçado a usar todo o seu poder para selá-lo, resultando em sua perda de memória. A chave para Orella está nas memórias esquecidas de Alma, e dependendo de quem obtiver essa informação, o destino do mundo pode estar em jogo. Esse foi o final do episódio 4. Inscreva-se para não perder a próxima parte.